Expulsei meu marido e sua amiga manipuladora depois que ele a mudou para nossa casa e tentou compartilhar um quarto com ela. Sou uma mulher de 28 anos e estou casada com meu marido de 30 anos há 4 anos. Nós nos casamos após 3 anos de namoro. Nosso relacionamento sempre foi normal, exceto por um fator: o relacionamento dele com sua melhor amiga. A amiga, a quem chamarei de Fiona, foi sua vizinha durante a infância e faziam tudo juntos. Fiona e meu marido foram à mesma creche, jardim de infância, escola primária, secundária e ensino médio. Também frequentaram a mesma universidade, embora em departamentos diferentes. Eles foram inseparáveis desde que eram crianças, algo que não posso esquecer porque sempre mencionam em todas as oportunidades. Só se separaram quando conseguiram empregos. Felizmente, foi assim que conheci meu marido e Fiona. Fiona me disse que sou a terceira mulher na vida do meu marido. A primeira é sua mãe, a segunda é ela e depois eu. Ela diz isso como uma piada, mas não tenho certeza se ela não está falando sério. Desde o início pensei que Fiona não gostava de mim e me via como uma concorrente. Quando meu marido e eu começamos a sair, ele me apresentou como sua amiga mais antiga, e eu tentei ser gentil com ela. Mas imediatamente começou a zombar da quantidade de maquiagem que eu estava usando naquele dia e me disse que eu não precisava impressioná-la. Isso continuou, e ela frequentemente fazia comentários indiretos sobre minha maquiagem, minhas roupas e outras coisas. Também fazia comentários com segundas intenções para me fazer sentir insegura. Uma vez me disse na cara que o tipo de mulher que meu marido gostava eram loiras burras. Eu sou loira, então podem imaginar como me senti. Suponho que a esta altura, vocês já têm uma ideia do tipo de mulher de quem estou falando. Tentei falar com meu marido várias vezes enquanto namorávamos para dizer que não tinha uma boa sensação sobre Fiona, mas ele ignorava e sempre me dizia que eventualmente eu iria gostar dela e que ela tinha um humor peculiar que as outras mulheres não podiam lidar. O fato de meu marido sempre desconsiderar todos os outros para fazer Fiona parecer uma boa pessoa deveria ter sido um aviso suficiente para mim, mas naquele momento, parecia um pequeno preço a pagar por estar com ele, porque ele era o homem perfeito em todos os outros aspectos. Ele era tudo o que eu sempre quis: inteligente, divertido, encantador, e estava disposta a tolerar Fiona porque realmente queria estar com ele. E ele sempre se certificava de que eu soubesse que ele me amava. Então tudo estava bem. Depois de um tempo, comecei a ignorar Fiona e não deixei que me afetasse. As coisas melhoraram ainda mais quando ela encontrou um homem para si e parou de me incomodar. Há 4 anos, Fiona conheceu Ed em um aplicativo de namoro e em 1 ano estavam noivos. Dizer que ela estava apaixonada por ele seria um eufemismo, e ele também parecia estar bastante apaixonado por ela. Apesar de seu evidente afeto um pelo outro, ainda acreditava que 1 ano não era suficiente para realmente conhecer alguém, e não haviam vivido juntos tempo suficiente para considerar o casamento. Mas Fiona e eu não somos amigas, e sabia que se tentasse dizer algo a ela, ela faria um escândalo, então fiquei calada. Eu disse ao meu marido, esperando que ele a guiasse na direção certa, mas ele apenas continuava falando sobre como era ótimo que ambos estivessem noivos ao mesmo tempo e provavelmente acabariam se casando ao mesmo tempo também. Eles haviam falado sobre um casamento conjunto, mas eu rejeitei essa ideia antes que saísse de controle, dizendo que os gostos de Fiona eram muito diferentes do que eu queria, e felizmente ela não insistiu. Ela se casou com Ed cerca de 1 mês depois de nós e tudo foi lindo até muito recentemente. Há 5 meses, Fiona confidenciou ao meu marido que estava lutando para engravidar e que ela e Ed iam fazer exames, já que estavam tentando há quase 6 meses sem resultados. Infelizmente, Fiona era infértil. As coisas começaram a dar errado em seu casamento após essa revelação. E embora tenham tentado a terapia de casal, não funcionou para ela porque Ed decidiu pedir o divórcio de qualquer maneira, pois não podia estar com uma mulher com quem não podia ter filhos e família própria e não queria desperdiçar mais tempo de sua vida. Foi realmente baixo e nojento da parte dele, e na verdade me senti bastante mal por Fiona. Ela começou a nos visitar muito mais frequentemente do que costumava, e eu suportei porque sabia que estava passando por um momento muito difícil, e meu marido era obviamente o único amigo em quem ela podia confiar. Honestamente, nem tive coragem de me sentir irritada com suas visitas frequentes porque cada vez que ela vinha, apenas chorava e meu marido tentava consolá-la. Era quase impossível se sentir irritada com alguém que já estava sofrendo tanto porque sabia que ela realmente amava Ed. Então começou o processo de chegar a um acordo e ela teve que vê-lo durante suas sessões, o que se revelou ainda mais difícil para ela e começou a se afundar ainda mais. Então, meu marido me pediu se ela poderia morar conosco por um tempo até que se sentisse melhor, porque afirmava que aparentemente estar perto de nós a fazia se sentir sã novamente. Isso foi há quase 2 semanas, e assim que a deixei entrar em minha casa, comecei a me arrepender. Não só ela criticava cada coisa que eu fazia, mas também se saía com isso devido ao seu estado deprimido.
Não gostava da minha comida, não gostava da decoração da nossa casa e não gostava dos programas que eu assistia. Então tínhamos que fazer tudo do jeito dela, porque meu marido acreditava que ela precisava disso naquele momento. Eu disse várias vezes que queria que ela fosse embora e que poderia voltar a morar com seus pais se fosse ingrata, mas ele me implorou para deixá-la ficar porque tinha medo de que ela pudesse fazer algo estúpido se a expulsássemos em um estágio tão delicado. Então, não disse nada a ela porque não queria ter algo assim na minha consciência. No entanto, tive que expulsar os dois de minha casa anteontem porque levaram as coisas longe demais. Quando voltei do trabalho, percebi que meu marido havia movido muitas de suas coisas de nosso quarto para o quarto de hóspedes onde Fiona estava morando. Na verdade, ele havia voltado para casa cedo para fazer tudo isso, e quando cheguei, ele e Fiona ainda estavam movendo suas coisas para o quarto de hóspedes. Estava realmente confusa e pedi para falar com ele em particular, mas ele disse que eu poderia falar livremente na frente dela, porque não se importava. A verdade seja dita, pela primeira vez em várias semanas, Fiona realmente parecia feliz, então perguntei por que ele estava movendo suas coisas para o quarto de hóspedes, e ele me disse com total naturalidade que ia morar com Fiona no mesmo quarto agora. Fiquei atonita por alguns segundos e quando perguntei por quê, ele disse que Fiona estava tendo ataques de pânico por vários dias seguidos e precisava de alguém para consolá-la quando acordasse no meio da noite e enlouquecesse por causa de seu divórcio. Eu disse instantaneamente que ele não podia fazer isso e era uma loucura ele esperar que eu concordasse com isso. Mas ele usou a mesma desculpa que havia usado durante anos em relação a Fiona e disse que ela era como uma irmã para ele e que eu não tinha nada com que me preocupar. Os dois me sorriam como se sorrir sobre isso fosse melhorar a situação e fazer parecer algo normal de se querer fazer. Estava tão zangada e frustrada que queria dar um tapa nos dois, mas em vez disso, minha raiva atingiu um nível tão louco que escolhi lidar com isso de uma maneira diferente. Sorri para eles e disse que entendia de onde vinham e que estava tudo completamente bem para mim. Meu marido até teve a audácia de dizer que sabia que eu estaria de acordo e voltaram a organizar o quarto. Enquanto isso, voltei ao nosso quarto e peguei a escritura da nossa casa. Esta casa havia sido um presente de meu pai quando consegui meu primeiro emprego, então só tinha meu nome e legalmente a casa me pertence. Quando encontrei esse documento, voltei ao quarto de hóspedes e perguntei amavelmente se já haviam terminado de desempacotar. Quando disseram que sim, eu disse que poderiam começar a empacotar de novo porque iriam acabar na rua onde poderiam brincar de ser uma família feliz o quanto quisessem. Meu marido parecia realmente confuso por um tempo até que eu mostrei a escritura e disse que esta casa era minha e que não iria mais tolerar nenhum deles morando sob meu teto e me desrespeitando. Ele tentou rir porque pensou que eu estava brincando, mas quando não ri, ele disse que eu estava sendo ridícula e que não podia simplesmente expulsá-los. Eu disse que podia e que estava em processo de fazer isso, então ele não pôde discutir comigo. Eu disse que estava cansada dele e ainda mais cansada de ter Fiona por perto porque ela não era nada além de uma bagunça chorosa e muito irritante naquele momento. Ela começou a chorar mais uma vez quando disse isso, e meu marido começou a defendê-la e me acusou de estar sempre com ciúmes dela porque era insegura. Nem me dei ao trabalho de negar porque era verdade. Eu estava insegura, mas isso não tinha nada a ver comigo e tudo a ver com o relacionamento estranho deles. Eu disse que se realmente não podiam viver sem o outro, então provavelmente deveriam ficar só com o outro em vez de arruinar a vida de outras pessoas como a minha. Tornou-se uma briga muito feia depois disso, mas eventualmente eles se foram porque meu marido disse que se sentia insultado, já que havia sido nada além de leal a mim, mas isso nem sequer era suficiente para mim. Fiona não parou de chorar até sair de casa e me acusou de ser malvada e ciumenta, mesmo quando estava saindo. Não respondi porque simplesmente não tinha energia para discutir com eles mais. Só queria que se fossem. Acreditei que meus problemas terminariam assim que eles se fossem, mas aparentemente não, porque assim que os expulsei, nossos amigos comuns, que nunca sentiram a necessidade de falar sobre nosso relacionamento, começaram a me enviar mensagens de texto para dizer que eu estava fazendo uma tempestade em copo d'água. Eles acreditam que meu marido estava apenas tentando ser um bom amigo para Fiona porque ataques de pânico não são brincadeira e em vez de levar isso a sério, eu estava fazendo tudo sobre mim e minhas próprias inseguranças. Eu posso dizer que ele lhes disse para fazer isso porque o conteúdo de todas as mensagens era mais ou menos o mesmo. Tentei ignorar, mas depois ele conseguiu que todos os seus familiares e parentes falassem comigo também, e todos me disseram que eu estava sendo horrível com os dois ao expulsá-los quando Fiona estava passando por uma fase tão difícil em sua vida. Eles disseram que eu era insensível e que não merecia um marido como ele em primeiro lugar porque sempre souberam que nunca seria boa o suficiente para ele e no fundo, até eu sabia disso, o que é a razão pela qual eu era tão insegura e me sentia ameaçada por Fiona. Eu não achava que valia a pena tentar discutir com eles, então simplesmente bloqueei todos para minha própria paz de espírito, já que ninguém iria entender pelo que eu estava passando porque nem sequer se importavam.
Só se importavam com meu marido e Fiona e o que sentiam. Eu pensava que bloqueá-los era a solução e estava planejando pedir o divórcio. Mas então meu marido me contatou de outro número e me disse que ainda estava disposto a voltar comigo desde que eu me desculpasse. Naquela mensagem, ele me disse mais uma vez que sempre considerou Fiona como a irmã que nunca teve e que nunca teve sentimentos românticos por ela. Então eu realmente estava interpretando mal toda a situação. Ele me disse que se preocupava profundamente com ela e até a amava, mas era mais um amor platônico, fraternal, e não do tipo romântico que eu acreditava que ele tinha por ela, já que esse estava reservado apenas para mim. Ele me disse que a ideia de passar a vida sem mim era devastadora para ele. Disse que cometeu um erro ao sair naquele dia, mas também acreditava que eu havia reagido muito duramente e interpretado mal a situação. Queria que eu pensasse nas coisas com a cabeça mais fria e considerasse as consequências do que estava planejando fazer com calma, já que ele não queria que eu cometesse um erro e depois me arrependesse pelo resto da minha vida. Ele está disposto a voltar comigo e consertar nosso relacionamento desde que ambos possamos nos desculpar pelos mal-entendidos. Eu realmente não sei como reagir a isso porque, até onde sei, não acho que tenha sido dura, mas não sei se é a decisão certa para mim me divorciar dele, já que ele insiste que Fiona é como uma irmã para ele. Honestamente, aquela mensagem realmente me deixou confusa e agora me pergunto se devo seguir em frente com tudo isso. Sou a má por ter expulsado meu marido quando ele disse que queria compartilhar um quarto com sua melhor amiga para consolá-la durante seus ataques de pânico? Atualização 1. Olá, acho que estava realmente cega. O tipo de críticas que recebi nos comentários da minha publicação original foram realmente reveladoras porque me fizeram perceber que estava dormindo ao volante e agora meu casamento acabou. Eu deveria ter terminado a amizade dele com Fiona desde o início, e isso poderia ter terminado com nossa separação, mas teria valido a pena porque pelo menos eu não teria que me divorciar agora por causa de Fiona. Realmente não entendo como permitir que meu marido se safasse com tantas coisas. Acho que realmente o amava, e talvez ainda ame, e por isso estava considerando perdoá-lo e voltar a ficar juntos. Em minha defesa, ele é um falador habilidoso e sempre tentou me manipular para que eu pensasse que sua amizade com Fiona era completamente normal e que minha insegurança em relação a isso não era aceitável. Levou muitos anos de manipulação para me convencer disso, mas eventualmente ele conseguiu realmente me levar ao limite quando tentou passar a noite com ela. Esse foi o último prego no caixão. Meus pais são compreensivos e acham que estou fazendo a coisa certa ao seguir em frente com o divórcio, já que realmente não há como meu marido e eu nos recuperarmos de algo assim. Ele não pode retirar as coisas que disse e não acho que vá romper sua amizade com Fiona apenas para ficar comigo. Passaram-se alguns dias e ainda não respondi a ele. Nem sequer sei onde os dois estão neste momento e sinto que não quero saber porque não vou gostar da resposta de qualquer maneira. Isso está acontecendo porque preciso seguir em frente e viver minha melhor vida. Eu mereço alguém que sempre me coloque em primeiro lugar e claramente isso nunca seria ele. Fui uma completa tola por me agarrar à esperança de que algum dia ele me colocaria acima de Fiona, mas agora sei que isso não vai acontecer e é melhor que eu vá embora enquanto posso. Pedi o divórcio e ele será notificado em alguns dias com sorte. Mais uma vez, obrigada por comentar e me fazer perceber o quão estúpida eu estava sendo. Realmente precisava ouvir isso. Atualização 2. Meu marido foi notificado há uma semana e decidiu não contestar o divórcio. Alguém poderia pensar que se ele não está contestando o divórcio, então não quereria falar comigo também, mas ele me visitou ontem à noite para me dizer que estava desapontado por eu estar desistindo do nosso casamento por algo tão insignificante. Não esperava que ele aparecesse em nossa casa, especialmente depois de eu ter humilhado ele e expulsado-os, mas ele também tinha que pegar algumas coisas, então tive que deixá-lo entrar. Depois de terminar de arrumar, ele se sentou na minha frente no sofá e me disse que queria falar comigo. Não disse nada durante toda a conversa porque queria saber o que ele tinha a dizer. Ele me disse que não ia contestar o divórcio se isso era o que eu queria, mas queria que eu soubesse que acreditava que eu estava cometendo um erro. Disse que sempre me amou e que achava insultante que eu pudesse pensar que ele me trairia, e menos ainda com Fiona. Continuou dizendo que estavam morando com seus pais e todos estavam bastante chateados com minha decisão de ir embora por algo assim. Depois de ser notificado, sua mãe queria falar comigo pessoalmente aparentemente, mas ele a impediu porque respeitava minha decisão e não queria me encurralar fazendo com que as pessoas me incomodassem. Achei isso bastante irônico vindo de um cara que havia dito a todos os seus amigos e familiares para me enviarem mensagens de texto dizendo para aceitá-lo de volta e que eu era uma pessoa horrível, insensível e tudo mais, depois de eu tê-los expulsado.
Então mencionei isso porque não podia resistir a lembrá-lo do que ele havia feito e ele começou a ficar realmente desconfortável. Tentou negar que estava por trás disso e me disse que todos os que me enviaram mensagens o fizeram porque queriam e ele não tinha nada a ver com isso, mas eu não sou idiota. Então tirei as mensagens que nossos amigos comuns me haviam enviado e todas eram muito semelhantes. Então sabia que alguém havia lhes dito o que dizer e eles estavam apenas repetindo isso em suas mensagens. A única pessoa que se beneficiava com isso era meu marido. Então negar isso não ia mudar a verdade. O fato era que ele já havia tentado me encurralar e não havia funcionado. Então agora não estava fazendo isso de novo. Não era por bondade, como estava afirmando. Então tentou mudar de assunto e começou a me falar sobre o quão difícil haviam sido os últimos dias para ele, sabendo que nosso casamento estava chegando ao fim. Começou a chorar no sofá e disse que a vida simplesmente não seria a mesma sem mim e que constantemente se encontrava desejando que houvesse algo que pudesse fazer para consertar as coisas comigo. Já era bastante pretensioso ele tentar me falar sobre essas coisas sabendo muito bem que nada ia mudar, mas o choro era simplesmente demais. Não tinha nenhuma simpatia por ele. Então disse a única coisa que me veio à mente quando ele mencionou que desejava que houvesse algo que pudesse fazer para consertar essa situação. Eu disse que poderia reconsiderar o divórcio se ele pudesse me prometer que nunca mais veria Fiona. E isso realmente o surpreendeu. Ele parou de chorar quase imediatamente e ambos esperamos em silêncio para que o outro dissesse algo. Para ser claro, não tinha intenção de ficar com ele, independentemente de qual fosse a resposta dele a essa pergunta. Mesmo se ele tivesse me dito que deixaria de ser amigo de Fiona, ainda assim não teria ficado com ele. Mas claro, ele não disse isso e começou a discutir comigo, dizendo que eu estava sendo injusta. Começou a mencionar tudo que já havia ouvido antes em cada discussão que tivemos sobre Fiona e sua amizade, que ela era sua amiga mais antiga no mundo e que era como uma irmã para ele. Ele não podia simplesmente abandoná-la por minha causa e ela já estava passando por muito. Seria cruel da parte dele deixá-la nesse momento. Mas suponho que estava bem para ele me deixar, apesar de eu ser literalmente sua esposa e ele ter feito um compromisso comigo. Fiquei entediada com ele enumerando razões para continuar sendo amigo de Fiona e o parei antes que pudesse continuar. Eu disse que essa era exatamente a razão pela qual eu estava indo embora, porque mesmo quando lhe foi dada a oportunidade de escolher entre continuar casado comigo ou ser amigo de Fiona, ele escolheu sua amizade em vez do casamento. Então agora ele nem podia reclamar que eu não lhe havia dado uma chance ou que estava exagerando. Eu estava certa em tudo e meu marido não teve uma resposta para isso. Então ele foi embora em silêncio e agora só temos que esperar que os procedimentos legais comecem. Atualização 3. Passaram-se algumas semanas desde a última atualização e hoje nos encontramos no tribunal pela primeira vez. Temos que esperar pelo menos 6 meses antes de podermos finalizar o divórcio, porque esse é o período de espera em nosso estado, e depois disso, meu marido se aproximou de mim para me dizer que esperaria esses 6 meses se isso fosse necessário para me fazer voltar. Não podia acreditar que ele ainda estava tentando me conquistar, porque haviam se passado semanas desde a última vez que o vi ou falei com ele. Não pensei que tivéssemos mais nada para falar agora que o divórcio estava acontecendo, mas mesmo assim ele me falou e tentou voltar a ficar em bons termos comigo, suponho. Eu apenas perguntei se ele ainda estava morando com Fiona e ele não teve uma resposta para isso, então ficamos em silêncio. Revirei os olhos e estava prestes a entrar no carro quando ele me disse que Fiona não podia voltar a morar com seus pais porque sua mãe era insuportável e culpava Fiona pelo divórcio porque ela era infértil. Por isso ela havia escolhido morar conosco e depois com seus pais. Sei que se supunha que eu devesse sentir pena dela, mas era realmente difícil sentir pena de alguém que sempre me fez sentir mal comigo mesma e era a razão do meu divórcio. Eu disse ao meu marido de dentro do carro que ela tinha muitos outros amigos também, amigos solteiros que a teriam acolhido de bom grado. Era só que meu marido não queria admitir que havia algo estranho em sua amizade. Havia custado nosso casamento, mas ele ainda não estava disposto a aceitar a verdade e admitir que não era realmente necessário mudá-la para nossa casa. Tivemos uma discussão sobre isso logo antes de eu voltar para casa e isso só me fez perceber mais uma vez o quão estúpida eu fui todo esse tempo. Não posso acreditar que até mesmo estava reconsiderando o divórcio em primeiro lugar. Meu relacionamento com ele me custou muito, nossos amigos, minha sanidade e também muito dinheiro, porque Fiona estava morando aqui de graça e agora também terei que pagar ao advogado. É simplesmente uma loucura que eu estivesse disposta a ignorar tantas coisas só porque amava meu marido, mas ele não me amava o suficiente, nem mesmo para admitir que mudá-la para nossa casa foi uma má decisão. É ridículo o quão teimoso ele é quando se trata dela e acho que é bom que estamos nos divorciando, porque agora ele finalmente pode ficar com a mulher que realmente ama e parar de desperdiçar meu tempo. Só espero que ele perceba isso logo e pare de me perseguir. Atualização 4.
Então algo louco acabou de acontecer e não posso acreditar que meu marido tenha dito coisas tão horríveis sobre Fiona. Nos encontramos há alguns dias e não esperava ouvir dele tão cedo, mas ele veio ontem para finalmente admitir que estava errado e que eu tinha razão em tudo. Finalmente se desculpou comigo e estava reconhecendo seus erros, o que eu nunca pensei que aconteceria. Foi um grande choque para mim e parte de mim ainda não pode acreditar que finalmente percebeu o quão errado estava e que Fiona sempre esteve contra mim. Estava cuidando dos meus próprios negócios quando voltei do trabalho e ele apareceu e começou a tocar a campainha freneticamente. Quando abri a porta, ele simplesmente entrou sem nem mesmo esperar que eu dissesse algo e pude perceber que ele estava irritado com alguma coisa. No início, pensei que ele vinha discutir comigo e estava prestes a chamar a polícia para removê-lo à força da minha propriedade, mas para minha surpresa, ele realmente começou a chorar mais uma vez, mas desta vez foi muito mais real, em vez de ser para efeito como da última vez. Larguei tudo o que estava fazendo para tentar consolá-lo porque no final do dia ainda sou humana e não posso ser a pessoa que vê alguém chorar e não diz nada a respeito. Mesmo se fosse Fiona em seu lugar, teria feito a mesma coisa. Depois de um tempo, ele se acalmou o suficiente e me disse que havia tirado o dia de folga do trabalho e estava passando em casa porque estava deprimido por causa do divórcio e então Fiona havia entrado em seu quarto para consolá-lo, mas em vez disso começou a tentar flertar com ele e tal, algo que nunca havia feito antes. Ele tentou dizer a ela para parar e que não estava de humor para brincadeiras, mas então ela tentou se aconchegar com ele e foi aí que ele traçou a linha. Ele percebeu que eu estava certa sobre ela e embora nunca tenha visto como nada mais do que uma amiga, ou talvez uma irmã, ela sempre esteve tentando ficar com ele. Então acabaram tendo uma grande briga e Fiona o acusou de tê-la enganado por anos só para se casar comigo e o chamou de traidor antes de arrumar suas coisas e voltar a morar com seus pais. E agora ele estava aqui para se desculpar comigo e me dizer que eu tinha razão em tudo. Ele me disse que sentia muito, que me dava por garantida e que não merecia alguém como eu de qualquer maneira e que este divórcio provavelmente o ajudaria a colocar a cabeça no lugar. Conversamos um pouco depois disso e esclarecemos as coisas. Percebi que ele não estava mentindo quando disse que só me amava e que realmente via Fiona como uma irmã. Não foi suficiente para me fazer ficar, mas pelo menos me fez sentir muito menos terrível sobre minhas decisões de vida. Ainda estamos nos divorciando, mas vamos tentar terminar as coisas em bons termos e espero que funcione bem para nós.